Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Edmilson Migovski, eu sou médico e professor de doenças infecciosas da Universidade Federal do Rio de Janeiro e estou aqui lançando, inaugurando o nosso podcast, a Migovski, que é o podcast do Edmilson Migovski, aqui na TVC. E para inaugurar esse programa inicial, eu trouxe nada mais nada menos do que Rubens Lopes, que é o vice-presidente da CBF, presidente da FERJ, e também médico infectologista, aí com uma prática de quase 5 décadas, né? E o que me aproximou do Rubens Lopes, do Dr. Rubens Lopes, não foi nem a questão do futebol, que é algo que eu morro de paixão, mas a conduta médica, ele sendo infectologista, eu também, nós alinhamos o tempo todo, né, com essa questão da Covid e outras enfermidades. Então vocês não perdem por esperar, porque esse programa está realmente imperdível. Fica aqui, fique bem, fique com a gente. Pois é, Rubens, Dr. Rubens Lopes, né? Eu me aproximei de você, não foi pelo futebol, e sim pela tua prática médica. E o que me chamava a atenção era no teu WhatsApp, aquela mensagem que acho que até hoje você traz, que é da medicação imediata. Você tem essa prática em medicar, né? Sim, sim. Como é que foi essa luta aí? Veja, foi uma luta grande, né? O que tem lá no WhatsApp praticamente foi um ajuste, né? Do que todo mundo criticava bastante, tratamento precoce, etc. Né? Aquela coisa toda, não existe, não faz efeito, e vai por aí afora que todo mundo sabe. Então, mudamos, tratamento tardio pode não dar tempo. É verdade, e é pura verdade, né? E você, assim, engraçado que eu como médico também, as pessoas diziam assim para mim, mas vem cá, e quando o seu paciente agrava, o que você faz? Eu dizia assim, desculpa, eu não tenho experiência com paciente grave. Os pacientes não agravam, porque você medicando de uma forma imediata, os pacientes evoluíam muito bem. E essa também foi a sua experiência, né, doutor Rubens? Aquela história de ficção, né, praticamente, ou não sei se desconhecimento, de intenção questionável, fica em casa, quando você piorar, você volta. Isso foi uma coisa que, no meu entendimento, e o que eu vi, foi um desastre, efetivamente foi um desastre. Não tenho tanta experiência quanto você, né? Pelo menos a casuística não é tão grande assim, mas aqueles casos que nós podemos observar, acompanhar, tratar, etc., a atuação foi praticamente imediata, quanto mais cedo melhor, e graças a Deus eu não tive nenhum paciente que evoluiu mal, vamos dizer assim. Que tenha sido que tenha ido até o óbito. Felizmente eu não tive nenhum caso assim. Você sabe que outro dia estava conversando com um grupo de médicos, e aí, não vou citar o nome, um nefrologista falou assim, não, eu não acredito nesse negócio de medicamento imediato. Acho bobagem, eu sou uma pessoa partidária da vacina, não tive nenhum problema. E eu conversando com ele, perguntei assim, quantos pacientes você tratou, mais ou menos? Eu falei, uns 500 pacientes. Eu falei, legal. Quantos morreram? Ele falou assim, nem 10. 10 para 500 dá uma média de 2%, salvo engano da minha parte, né? 2%. Aí eu falei assim, não, mas pacientes muito graves, com doença de base e tudo mais. Nisso, estava eu com o João, meu filho, nisso chegou um outro colega, sentou do lado do João, esse outro colega cardiologista, no jantar, e esse partidário da medicação imediata e crítico da vacina. Eu perguntei assim para ele, como é que você fez? Não, fazia medicação imediata, segui muito o que vocês falavam no canal de vocês. Eu perguntei, qual foi a tua experiência? Não, uns 600 pacientes. Quantos morreram? Nenhum morreu. Então você vê a diferença desse para aquele. Os dois lidando com pacientes de alto risco. Um paciente renal crônico e outro paciente cardiopata. Então você vê que a medicação imediata, na tua experiência, na minha experiência, na experiência desse colega, que é cardiologista, foi bastante favorável, né? Com certeza. A observação, que é fundamental, né? Ela foi nesse sentido, nessa direção, e o que nós podemos constatar, sem nenhuma dúvida, que a atuação, quanto mais precoce possível, com medicação, etc., foi extremamente favorável à evolução satisfatória do caso. Quando você, como eu falei, você é médico infectologista e presidente da federação, hoje vice-presidente da CBF. Como é que foi porque é um enorme conflito você, sendo médico, conhecimento técnico científico,
E você é médico mesmo, você continua atuando, vira médico. Sim. Eu ligo para você e diz, eu estou no hospital, estou passando visita, então você não é aquele médico teórico de bate-papo, você bota a mão no paciente. Como é que foi você conciliar? Né? Porque a grande mídia era lockdown, fecha tudo, para futebol, absurdo, e você tendo que argumentar e fazendo todo um protocolo próprio, né, de retomada do futebol. Como é que foi essa atuação, Rubens? Na realidade, foi quase uma contramão do consenso, ou quase consenso, da época. Houve aí a interrupção das atividades e lockdown, vai por aí afora, aquelas coisas todas que você acabou de falar. Nós precisávamos de retomar a atividade. Com 500 indicações, 500 argumentações de que aquilo era necessário e que o lockdown era desnecessário. Tivemos vários embates com alguns outros colegas, com algumas entidades de classe, com alguns comitês científicos do poder público, vamos assim dizer. Pseudo-científicos, talvez, né? Exatamente. E, por fim, eu consegui convencer os médicos dos clubes, de todos os clubes da Série A que participavam da competição. Durante algum tempo tivemos várias reuniões, conversamos muito e muito sobre a necessidade do retorno à atividade e foi então estabelecidas umas condições, premissas, etc., e que nós chamamos de um protocolo, o protocolo do jogo seguro. E que foi, até onde eu tomei conhecimento, o pioneiro que serviu de base para outras federações. Para outras federações, inclusive até em outras cidades, outros países da América do Sul, que copiaram ou se inspiraram ou tomaram como base esse protocolo. É um protocolo muito bem elaborado, repito aqui, com a participação efetiva de todos os médicos, um debate amplo durante bastante tempo. Foi difícil fazer isso, foi porque assim, havia o convencimento. como você falou, esse consenso, essa verdade que era assim, a vida acima de qualquer coisa e a questão econômica que fica depois. E a gente viu que não foi assim, o lockdown foi contra a vida, assim como o problema econômico também está sendo contra a vida. E essa história, a vida acima de qualquer coisa, que devia ser sobre todos os aspectos. Sim. Assim, quando se fala, você pode tratar daqui a pouco, quando tiver falta de ar e volta, isso foi um contrassenso, né? Uma antítese dessa história de que a vida acima de qualquer coisa. Verdade. E, na ocasião, nós tivemos algumas dificuldades, ou melhor, várias dificuldades. Inclusive, tivemos aí um embate, uma posição extremamente contrária, agressiva do CRM, do CREMERGE, né? Chegou aí a uma ameaça aos clubes, aos médicos dos clubes, ameaçando com submetê-los à comissão de ética e etc, etc. Alguns colegas ficaram extremamente receosos, o que motivou, inclusive, que nós recorrêssemos a um presidente da Sociedade Brasileira de Direito Médico para nos defender contra essa decisão do presidente do CRM, que, por incrível que pareça, é um fato inusitado. Esse presidente, o mandato terminava no domingo, na sexta-feira ele faz uma portaria, alguma coisa, não lembro qual é o nome técnico do documento que ele fez, detonando a história, proibindo, dizendo que ia fazer isso, aquilo, ia pendurar na árvore, enforcar, etc. Se fosse hoje, à luz do conhecimento atual, esse mesmo cidadão que faz isso, você acha que ele repetiria essa portaria, essa orientação? Primeira pergunta. Segunda pergunta, você acha que essa orientação foi puramente baseada em questões técnicas ou com influência política partidária? Eu posso dizer, primeiro, eu acho que foi midiática. Midiática. Um bom tamborete para ele aparecer. Na realidade, ninguém sabia quem ele era, nem eu. E outros colegas também não sabiam. E a partir do momento que ele passou da entrevista, tomou essa decisão, etc., gerou uma polêmica e todo mundo ameaçou todo mundo, etc., ele passou a ser conhecido, né? Ele usou o tamborete do futebol, evidente, para ter aí alguns minutos de celebridade. Um segundo ponto, que você perguntou a respeito se foi por questões técnicas, desconhecimento, etc., também foi por desconhecimento, né? Uma postura dessa, radical, desse jeito, com essa impermeabilidade à osmose das ideias, Sim. Isso demonstra que o cidadão
deve ter aí um espaço, um espaço cortical de menos de 2 centímetros, meio, sei lá o quê, e o número de circunvoluções deve ser muito pequeno. Uhum. Quer dizer, então, acho que juntou um pouco de cada coisa, um tempero da questão política, midiática, falta de conhecimento. E a falta de conhecimento, de estudo. E não se cercou de pessoas que pudessem ajudá-lo, né? Eu nem sei se foi... se não quis cercar ou se não teve oportunidade, mas eu creio que foi completamente infeliz nas suas colocações técnicas e etc. Porque teve muita gente alçada na condição de especialista de uma hora para outra, né? Você viu na TV, na principal TV do nosso país, biólogos postando de infectologistas, educadores físicos e assim por diante. E eu acho que quando a pessoa diz assim, fulano é doutor em microbiologia ou doutor em virologia, quem está assistindo essa pessoa acha que doutor é igual a médico. E doutor é quem tem doutorado a princípio. Isso. E teve um monte de gente, não desmerecendo, bons epidemiologistas, bons biólogos, bons virologistas, que não são médicos. E aí acabava levando essa verdade médica e assumindo a posição de alguns colegas, como é o seu caso, como é o meu caso, e que foi assim rotulado como charlatão, popstar, e que estava defendendo medicações sem comprovação científica. Ligovski, veja, o tempo e a história dirão, né, onde estava a verdade, onde está a verdade. Esse slogan, né, de não tem comprovação científica, não tem comprovação científica. E, na realidade, isso era falado, repetido constantemente, até hoje. Ainda conseguimos ouvir isso, todo mundo repete que nem papagaio. A despeito de todas as publicações em prol da ivermectina, nitazoxanida. Repetem que nem papagaio. Tá bom, vamos aqui admitir, por hipótese, que eles estariam base correta, que estariam fundamentados. O que não é, não tinha fundamentação nenhuma. Apenas repetir o que alguém dizia sem fundamento nenhum. E não fazem a mesma coisa e nunca fizeram a mesma coisa até agora em relação exatamente a essas drogas experimentais que se tem, injetáveis, etc, etc. Não pode falar o nome, não se pode falar, mas canal derrubado. Então, ou seja, o critério que tinha para uma argumentação, ele não se traduzia, não se repetia para essas hoje, outras... Né? Até hoje. De tantos fatos e dados que mostram que existem falhas graves no inoculante, e ainda assim as pessoas continuam querendo uma terceira, uma quarta, uma quinta dose, como se fosse água, né? E não é. Isso tem... Eu acho que existe uma explicação para essa... Qual é a tua explicação? Você pode falar? Olha, a explicação não é nem minha, eu quero fazer uma citação. Eu ouvi essa explicação da doutora Maria Emília Gadelha. Sim, uma pediatra formada pela UFRJ de São Paulo, que inclusive enveredou pelo caminho conhecimento sobre também. Covid, uma experiência também muito grande, dizer que essa pluralidade, essa salada atual, o que antes era olha, toma essa droga X, uma dose, depois 2 doses, do mesmo fabricante, e hoje é uma salada, é uma mistura de tudo isso, e ela argumenta que isso de verdade é um mecanismo de defesa contra quem foi ou de quem foi ou qual foi a droga responsável pela falha, pelos efeitos colaterais, pelos parefeitos que existem hoje. Você não pode dizer, tomou tudo, uma salada? Você sabe que eu sou um estudioso desse assunto já há muito tempo. É um pouco diferente. Você partiu para a infectologia como um todo, eu foquei muito na questão de vacinas. A minha vida foi basicamente isso. Eu tenho 2 livros publicados de vacina, vários artigos. Trabalhei como consultor nas grandes empresas, as maiores empresas produtoras de vacina, eu fui consultor. E aí a gente dizia, vacina, na medida do possível, mantenha o mesmo fabricante. Você só troca quando, por algum motivo, deixou de fabricar ou falhou o fornecimento. E eu dizia, para se porventura ocorrer falha, você saber a quem responsabilizar. Esse era o meu argumento. Exatamente. E quando você misturava fabricantes diferentes, você tinha que ter uma comprovação, estudos que dissessem, olha, é possível sim fazer essa troca.
não estimulada desse jeito como está, a ponto de você começou com o produto A, você não podia manter o produto A, você tinha que trocar o produto como uma obrigação. Isso realmente eu concordo com a Maria Gadelha, quando foi uma coisa muito mais para confundir do que para ajudar, né? Para fugir da responsabilidade, você vai atribuir esse efeito colateral a quem? A Pois qual é. delas? Pois é. E eu vi recentemente, aí eu não sei se é uma determinação da CBF, eu acho que não, ou se é de uma outra federação, que no jogo que teve no Maracanã, envolveu o jogo da Libertadores, com 2 times brasileiros, o Flamengo contra o Corinthians, e as crianças que entraram naquele momento de festa do Maracanã, elas com as máscaras de pano, máscara qualquer, entraram. Os jogadores sem máscaras, as crianças com máscaras. Isso é uma determinação sua, da FERJ, eu creio que não, da CBF ou da Conmebol, nesse caso? Na realidade, eu não sei especificamente a origem, se é da CBF ou no jogo internacional, se ela segue o protocolo internacional ditado pela Conmebol, mas isso é um grande equívoco, né? Isso é um show de ilusionismo. Sim. Eu não sei nem se, de repente, fazia parte de uma fantasia das crianças, eu não sei. De repente, eu não sei em que época aconteceu, se foi no carnaval, se foi alguma coisa, mas pelo menos podia até fazer parte de uma fantasia. Uma coisa certa, não serve para nada. Com certeza. Com certeza. Da mesma forma como você estava falando antes da gente começar a gravar o podcast, estava falando do que o vírus só circula de uma certa altura para cima. Sim, e aí eu vi esse sacado assim, meio, como assim, o Rubens? Aí ele cita, né, que no restaurante você sentou, está abaixo de 1,5 metro a princípio, e que não tem problema de comer sem máscara. Mas o garçom que o serve tem que usar máscara, que é um absurdo também. E aí estava conversando justamente isso. Parece muito mais um instrumento de poder, onde eu mando e pago a conta como cliente e o garçom se submete. Aquilo não é nem máscara, é uma mordaça. É uma alegoria de adereço. Né? E é um absurdo, né? E sem nenhuma finalidade a não ser fazer a separação de classes, que eu acho, e eu acho que você concorda, é um absurdo. Completamente. A vacinação hoje dos atletas profissionais de futebol no Brasil é algo obrigatório? E em caso sim, quantas doses as federações vêm impondo, ou se é a CBF que impõe isso? A Federação do Estado do Rio de Janeiro não impõe nenhuma dose. Ah, que bom. Os atletas, eles são vacinados por opção própria e para as competições nacionais é exigido isso, para as competições internacionais também isso é exigido. Mas eu não sei se uma coisa é porque alguém faz, eu vou fazer também, se é argumentos de autoridade, se é por questões do politicamente correto. Mas não há uma perseguição. Porque não se discute, mas uma coisa eu te garanto, não se discute. Eu não tenho conhecimento de nenhum momento de debate se isso é necessário, se isso é eficaz, qual o efeito disso ou daquilo. Não tem. Apenas usa. Tem que tomar. E não faz parte do protocolo, não tem discussão. Faz parte do protocolo. Mas hoje não é uma exigência da FERJ. Não, nunca. A federação não faz essa exigência. Você observou, de novo, acho que a FERJ tem uma grande vantagem nesse momento, que é ter um presidente muito senhor de si, com muito conhecimento, não só administrativo, do ponto de vista de ser um excelente líder, na minha opinião, mas ser um excelente médico infectologista, não é um médico de outra especialidade. Você estuda isso a fundo. Eu vejo no teu gabinete, lá na FERJ, os seus livros, né, que você diz, vou rasgar tudo, né, porque ninguém está seguindo mais nada de imunologia, de medicina preventiva. Mas, assim, essa tua decisão repercutiu em outras federações também? As pessoas não sabem dizer. Não sei se repercute. Há controvérsia. Eu acredito que existe aí não é uma resistência, talvez a insegurança, por não exercer a profissão, por não conhecer especificamente o assunto, seguem as opiniões de alguns especialistas, de alguns outros médicos, de algum comitê que eles façam, e aí cometem, no meu ponto de vista, equívocos, bem intencionados, efetivamente que bem intencionados, que a intenção é você preservar a vida, que fosse desenvolvido um mecanismo de prevenção, né,
especificamente da Covid, mas num caminho que está mais do que demonstrado que ele não é, que ele é equivocado. Pois é, e as pessoas insistem nessa questão, né? Eu fico pensando, será que insistem porque não querem ouvir? Eu até vi uma vez lá na FERJ, no elevador, tem assim, né? Não adianta ensinar para quem não quer aprender, alguma coisa que o valha. Então você acha que tem um grupo aí que diz, olha, eu sou flamenguista, você é flamenguista até morrer, independente do Flamengo estar bem ou mal, eu sou fluminense, você até morrer, independente de estar bem ou mal, e quer dizer, eu não troco de time. E nesse caso, algumas pessoas estão pegando a posição em relação ao Covid como se fosse time, como se fosse uma religião, como se fosse uma torcida. E nada mais lindo, na minha opinião, do que você trocar de opinião de acordo com as novas evidências. Mas é cômodo, né, Vygotsky? É cômodo você seguir o fluxo. Entendi. Né? A maioria, todo mundo segue esse fluxo, então é mais cômodo você seguir aí o que todos aí estão dizendo. A mentira dita inúmeras vezes, ela vira uma verdade. Pois né? é. E você, como infectologista, eu como infectologista, eu passei um perrengue. Né? Fui cancelado, eu era uma pessoa sempre muito convidada para o maior meio de comunicação que nós temos aqui no nosso país, me deixaram de fora, me cancelaram, como diz aí nessa linguagem mais moderna. Como é que foi você, infectologista? Porque os infectologistas, eu não sei nem se houve uma divisão. Do ponto de vista explícito, houve uma divisão. Houve sim, uma divisão. Um grupo, mas eu acho que nós fizemos parte aí de talvez 20% desse grupo, enquanto os outros, 80%, defendendo a não medicação imediata. Não medicação. Né? Mas que quando adoecia, tomava medicação, né? Claro. Nós tivemos um exemplo lá de São Paulo, não é isso? Sim, e outra coisa, essas drogas reposicionadas que efetivamente foram utilizadas, ainda são utilizadas aí por um grupo muito grande de médicos que a gente conhece, eles foram extremamente criticados, foram atacados, fomos, né, por essas drogas reposicionadas, principalmente atribuindo efeitos colaterais gravíssimos às drogas. Mas, quer dizer, uma falácia. Inoculante não, né? Isso é fugir da verdade com bota de 7 léguas. Eu vou chamar... drogas aí que usa... Aí, há muito tempo. A reumatologia usa à vontade, direto, o pessoal que vai lá para o norte de prevenção de malária usa à vontade. Doutor Rubens, você acha que essa dificuldade que a gente teve de reposicionar algumas drogas, alguns fármacos, alguns medicamentos, que são medicamentos baratos e sem patente, essa foi uma grande dificuldade por isso, ou houve uma dificuldade com viés político e um viés econômico? E qual a tua opinião, então, meu caro Rubens? As duas coisas. As duas coisas, viés político e econômico. Não tenha dúvida, as duas coisas. Por que essa tua opinião? Eu concordo contigo, tá? Também, não estou... O viés político, porque todos nós sabemos dessa polarização que aconteceu. Infelizmente, né? Infelizmente, lamentavelmente. E o mais triste é a adesão a esse tipo de coisa de colegas, de médicos. Que não pensaram, né? Não raciocinaram. Até hoje é assim. Até hoje é assim. 2 anos depois, uma completamente... ou seja, impermeáveis sequer a ouvir, a debater. É o não pelo não. E quando você fala alguma coisa, você é rotulado de terraplanista, negacionista. Sim, posições altamente anticientíficas. Pois é. Porque, pelo menos a vida inteira, o que eu aprendi na escola, que eu vi tudo, é que a medicina é debate, ela é dinâmica. Você tem uma conduta, eu tenho a experiência assim, eu tenho a experiência de outro jeito. Discutir. Vamos discutir, vamos debater por que isso, por que aquilo. E nós não encontramos isso. Uma resistência muito grande é o não pelo não. Então, aproveitar a política para isso, eu acho que fundamentado aí desconhecimento e... Acho que beirou a má fé em alguns casos. Beirou a má fé. Sabe assim, porque tem maldade, uma boa dose. Tem muito tempero. Tem muito. Eu acho que um dia essa verdade vem à tona. Assim, o tempo e a história dirão. Na UFRJ, a gente fazia lá na pediatria um evento que era um maior sucesso, que era o Como Eu Trato. Que quando você vai no limite do conhecimento e que você não tem todas as evidências de estudo duplo cego, prospectivo, placebo controlado, o paciente está lá, você vai dizer, meu caro paciente, volta daqui a 2 anos, quando concluir o estudo duplo cego. Não, você vai tratar. Toma por base o quê? O bom senso, a fisiopatologia da doença,
o fármaco que você vai utilizar e você vai reposicionar de acordo com cada paciente. E aí entra a experiência do colega, né? Então, nesse caso, eu acho que eles abriram, não quiseram de forma alguma ouvir, e falando da medicina baseada em evidência, e fique isso claro, como se a medicina baseada em evidência fosse só a evidência 1A, que é aquele topo da pirâmide, quando tem a evidência que é a tua opinião, a minha opinião, alguns estudos de caso. Os estudos observacionais são muito importantes. Não é? E evidente, eu acho que começa a coisa por aí. E isso foi jogado no lixo, toda essa evidência. Ignorado tudo isso e combatido tudo isso, apesar de inúmeros resultados demonstrando a utilidade disso, a eficiência, a eficácia, e vai por aí afora. E você percebeu, Rubens, que quando você fala que a Harvard defende muito a medicina do estilo de vida, né, com 6 pilares, que é dormir bem, comer bem, atividade física, gerenciar estresse, bons relacionamentos e não abusar de drogas lícitas ou ilícitas. E nós do Prevenir Saúde, João Migovski, meu filho, formado pela UFRJ, e eu, a gente defende mais 4 pilares, que é a autoestima, saúde oral, prevenção de doenças infecciosas, inclusive com foco em vacina, e também a preservação dos sentidos, para você ter uma saúde melhor. Quando você pega e impôs na população o lockdown comprometeu os pilares da medicina do estilo de vida. Você comia mal, bebia muito, ficou estressado, comprometeu o relacionamento. Isso acaba fazendo com que as pessoas tenham um comprometimento da resposta imune. E aí a pergunta é, você faz algum tipo de ligação da varíola do macaco e também daquela hepatite misteriosa com o momento atual? Você chega a fazer algum tipo de casamento, meu caro Rubens? Eu acho que é difícil você estabelecer algum nexo causal entre uma coisa e outra. Não sei, afirmo isso, não tenho dúvida para garantir essas coisas todas, mas eu acho que tudo é possível, tudo tem que ser analisado, debatido e estudado. Veja, preocupação muito grande no momento são os efeitos colaterais que estão aparecendo aos milhares. Trombose, acidente vascular cerebral, infarto agudo do miocárdio. Num curto espaço de tempo, tanto relato de morte súbita, de acidente. De pessoas jovens, né? De pessoas jovens e atletas. Pois é. Eu nunca vi isso. Então, qual seria, o que aconteceu neste espaço de tempo que nos faça pensar que possa ser talvez devido a isso ou aquilo? Eu acho que isso é um sinalizador que não pode ser deixado de lado. Tem que ser olhado com lupa isso, Tem que ser olhado com lupa. E alguns são, repito, impermeáveis sequer a admitir que possa existir um nexo causal entre, vamos dizer assim, essas algumas drogas aí experimentais e essas consequências. No outro dia eu entrevistei no nosso canal no YouTube o Flávio Cadegiani, que é um médico endocrinologista de Brasília, um cara estudioso, pesquisador, talvez que tem um ano de publicações na área dessa pandemia. E foi um vídeo que bombou no nosso canal, a gente foi obrigado a tirar, porque começaram a denunciar que era fake news. E ele fazia a correlação de determinados inoculantes, que eu não vou falar para evitar que o nosso canal seja perseguido, né? De determinados inoculantes com maior possibilidade de miocardite, de inflamação do miocárdio, para quem não sabe, que nem é da área médica. E aí isso foi muito gritante nos atletas de alta performance e atribuindo isso. Então tem uma explicação bem plausível, bem interessante para isso, e que realmente hoje eu não me sentiria à vontade de sair defendendo a vacina de forma cega, como eu sempre defendi vacinas. Mas também. Nesse momento é complicado você sair defendendo, porque já conversou sobre isso. A cepa continua a mesma, e a cepa mudou e a vacina... O original foi lá atrás. Não sei quanto tempo, e hoje não se consegue... Pois é, eu tomo vacina de gripe todos os anos. Em 2022, quem está gravando esse podcast, eu tomei a vacina de gripe em 2022, não foi a vacina de gripe 2019. Claro. Todo ano você vai lá e atualiza. E a vacina de gripe e outras vacinas têm um perfil de segurança muito bom, né? E tem algumas vacinas que têm
para a Covid, que tem alumínio, tudo bem, não estou falando mal do alumínio não, mas as vacinas que têm alumínio você faz e acabou, não fica fazendo de 3 em 3, de 4 em 4 meses. Você faz isso. Você faz isso de 4 meses, 3 meses, sei lá o quê. Alguém vai pagar o preço por isso, né? Ou se não a conta pagar, vai chegar. E se não chegar, aquele negócio, nós não temos evidências clínicas e evidências científicas de que essa intervenção ela é segura e ela é eficaz. Então, se aquela pessoa criticou a medicação reposicionada como não tendo fundamento científico, ainda que tivesse bastante fundamento, e fatos e dados, né, contra os quais não deveria haver argumento, as pessoas continuavam argumentando, né, por que as pessoas não gritam agora? Por que para determinados produtos que a gente inocula ninguém questiona e para produtos baratos por via oral as pessoas, né, se colocam contra de uma forma frontal? E aí eu imagino que é muito mais uma paixão, infelizmente, político-partidária, quero crer, e alguns colegas com viés econômico, que tem um conflito de interesse evidente, né? E a gente fica à mercê disso. E aí fica essa briga que não era para ter, e infelizmente está tendo. Né? Sabe o medo que eu tenho? É que as pessoas voltem a impor para a gente, frente a essa varíola do macaco, o uso de máscara e o uso de vacina. Você acha que isso pode acontecer? Claro que eu acho. Por isso que é importante nós termos pessoas que representem a nosso discurso, a nossa fala, um contraponto disso. Exatamente. Eu vou aqui fazer um viés aqui, sair da área técnica para a área política, vamos dizer assim. É importante. E por isso é que é fundamental que se tenha no parlamento pessoas com esse pensamento. Isso é fundamental. E houve um movimento em 2022, um movimento nacional, onde eu vi de uma forma muito clara pessoas com pensamento parecido com o nosso se lançando na política pela primeira vez. Né? Você viu várias pessoas no Brasil como um todo. A Roberta Lacerda, a Maria Gadelha, a Nise Yamaguchi, Raíssa. E assim, eu acho que é legal esse movimento, foi bom para a gente poder ter aí um ar, né? Uma voz, que pelo menos seja audível, né? Que tenha a chance de ser ouvida. Eu acho que sim. Assim, eu acho que sim. Como é que você vê daqui para frente? Se você tivesse uma bola de cristal, como é que você enxerga hoje a Covid-19 no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo? Eu acho que a Covid-19, eu não vou dizer que já acabou. Né? Seria muito um excesso. Mas eu acho que ela já não assusta por vários motivos. Vai estar aí, não vai acabar. Já acabou, quando eu digo, o pânico que se tinha, porque os casos que ainda existem são casos leves, podemos dizer assim, que é a história natural. Né? A mutação viral, a cada uma delas, a tendência pode até ficar um pouco mais, ser mais contagiosa, mas é menos agressiva, menos letal. Isso é a história natural. E a gente vai acabar convivendo com esse coronavírus como convive com coronavírus velhos de guerra, conhecidos desde os anos 60 do século passado. Né? Com essas coisas todas. Então, em relação à Covid, esse é o meu pensamento, e por isso é que eu defendo a desnecessariedade desse pânico que está sendo ainda, que está continuando a tentar induzir na população. Nós escutamos aí na mídia determinadas emissoras dizendo, poxa, morreram tantos casos, tantos óbitos, tanto isso, continua aquela mesma coisa, que isso tem na minha cabeça pura e simplesmente a intenção de manter a população assustada e em pânico. As pessoas ganhando dinheiro e ganhando espaço político com isso. Né? Exatamente, com essas coisas todas. É um belo de um palanque, né? Exatamente, a coisa vai por aí. Então, mas em relação à doença em si, eu acho que é claro que tudo tem que ter cautela, claro. Mas a tendência é que ela já está estável, não vai prudência assustar. E caldo de galinha não faz mal a ninguém. Não faz mal a ninguém. Prudência e caldo de galinha. Uma coisa assim, meu caro Dr. Rubens, em termos de prevenção, desconsiderando a vacina, o inoculante, nós temos críticas, né? Se você fosse hoje trabalhar na prevenção dessa enfermidade e das doenças infecciosas como um todo, quais são as orientações que você geralmente dá para o seu paciente ou para a população no geral,
em termos de prevenção? Pegar sol, vitamina D, vitamina C, zinco. Como é que é a tua abordagem para você e para os teus familiares, meu caro? São praticamente esses pilares que você... Da medicina do estilo de vida, né? Que a medicina do estilo de vida que você citou, isso é fundamental. E os cuidados, como se diz, de higiene pessoal. Sim. Né? Você evitar, vamos dizer assim, a palavra certa não é essa, não é promiscuidade, mas como se uma similaridade daquilo das aglomerações, principalmente você tem enfermo. Exatamente. Ainda, esses cuidados, eles devem ser mantidos ainda. Mas não com esse, repito, com aquele pânico que se tinha por um desconhecimento total, alimentado pela mídia desonesta, né? Desonesta e mal intencionada. Se essa mudança, a questão da Covid ter tornado um pouco mais amena, com menos casos graves, seria pela vacinação, pela medicina do estilo de vida, pela medicação imediata, ou porque as pessoas já se infectaram previamente, ou porque o vírus ficou mais brando, mais atenuado. Meu caro Dr. Rubens, qual é a tua opinião? A probabilidade de que tenha sido em função da vacinação, há controvérsia, tem muita dúvida, não estou convencido disso, por um motivo muito simples. As pessoas vacinadas continuam sendo agentes transmissores e se reinfectando. Ou seja, houve, a princípio, uma propaganda que não correspondeu à verdade no dia a dia. Exatamente. Então, concordo contigo. Muito bem. Em relação à medicação imediata... A medicação imediata, eu não posso também afirmar que seja isso, porque o número de casos que tiveram esse tipo de tratamento, essa assistência, foi muito pequeno. Essa sorte de ser tratado precocemente foi pequena, infelizmente. Então, esse grupo teve certo. Foram assim, a sorte de ser tratados, mas eles representam um universo muito menor. A infecção prévia. A infecção prévia, que é a história natural que nós aprendemos na escola e a vida inteira sobre isso, a imunidade natural é que, de verdade, contribui consideravelmente. E o vírus, como você deu uma pela história natural, ele vai atenuando. Então, um somatório. Isso. E na medicina do estilo de vida, um dos pilares é justamente a prática de esporte, de futebol, de jogar, né? Que não seja um atleta de final de semana. Como é que vai ficar hoje o futebol no Rio de Janeiro? Como é que está o Rio de Janeiro no contexto nacional do futebol, né? A gente tem lá 2 times na primeira divisão indo bem, que é o Fluminense e o Flamengo. O Botafogo está ali no meio da tabela, vai reagir. Espero que a gente consiga, no ano que vem, ter o Vasco também na primeira divisão. Como é que você vê, no segundo semestre de 2022, o futebol no Rio de Janeiro, meu caro presidente? Bom, eu vejo uma grande escalada, né? O Vasco está aí a passos largos, vamos dizer assim. Para a primeira divisão? A probabilidade de ascender à primeira divisão é muito grande. O Botafogo está aí com altos e baixos, mas eu acredito que vai se recuperar. O ano de 2022, para o futebol carioca, vamos dizer assim, ele vai ser bom. Certo. Realmente bom. E temos a probabilidade de um time do Rio de Janeiro ainda ser campeão da Libertadores. Pois é, isso é interessante. Sem falar no Campeonato Brasileiro. Tá aqui, ó, estamos falando aqui no meu ponto, que não existe, que não tem ponto, estou brincando contigo, mas estou falando assim, o que a federação vem fazendo para a arbitragem, né? Porque é uma coisa que, vira e mexe, a gente faz uma... Doutor Rubens, eu queria fazer um bate-papo contigo na segunda-feira. Depende do final de semana. Às vezes tem uma confusão e cai tudo por conta dessa confusão de VAR, não VAR, árbitro. Como é que você encara? Isso é uma dor de cabeça, mas eu sei que a FERJ tem toda uma capacitação lá. Essa é uma pergunta mais difícil que as do Enem. Né? Mas então, se isso fosse jogo de, acho que é dominó, né? Passo. Passo. Porque tem hoje, a FERJ aplica muito, faz escola de árbitros, não faz isso? Não, faz. Direto, né? Direto. O curso de formação de árbitro da Federação do Rio, ele tem um número de horas maior do que um curso de pós-graduação lato sensu. Olha só. Ou seja, um ano com um número de horas maior do que uma pós-graduação lato sensu. Mas e tem mais, isso é o princípio da história toda. Mas
o acompanhamento contínuo. O árbitro, todo mundo pensa que árbitro é assim. Vem cá, Bigode, vai fazer o que sábado, domingo? Não vai fazer nada. O jogo. Parece lá para apitar um jogo. E você aí, o que, é que vai fazer? Nada, tá de folga. A coisa não é assim. O árbitro tem uma dedicação, no Rio de Janeiro, pelo menos, e em outros estados também, não vou dizer quase que exclusiva, mas muito rígida. Ele é submetido a treinamentos físicos e ele tem metas para manter permanentes. Se ele não atingir essas metas, ele é afastado do quadro. Ele tem acompanhamento nutricional, tem psicólogo, tudo pela prepara FERJ. tudo, preparador físico, ele treina, ele é submetido a exames teóricos periódicos e a testes físicos periódicos, tudo isso durante o ano, e avaliado tecnicamente. Todo jogo que qualquer árbitro trabalha, ele é avaliado tecnicamente por um avaliador que não se repete, para não ter nenhum viés de favorecimento ou de perseguição. Em que momento ele deixa de ser um árbitro regional ou estadual para ser um árbitro da FIFA, por exemplo? É tempo de serviço? Dedicação? Não é tempo de serviço. Não é tempo de competência, meritocracia? Vamos dizer assim, é meritocracia, mas essa meritocracia poderia ser ajustada, um pouco melhorada. Porque os critérios deveriam ser um pouco mais rígidos para você indicar um árbitro. Existe, de toda forma, um viés político na indicação para ele ser candidato. É claro que a preferência são aqueles que têm melhor desempenho ao longo de um determinado tempo e o número é limitado. O número é limitado. A FIFA limita no número X de árbitros que fazem parte do seu quadro naquele país. Digamos, se eu quisesse hoje... Acho que o Brasil tem 10. Digamos que eu tivesse hoje 14, 15 anos de idade e sonhasse ser árbitro. Quais são as dicas que você daria para esse sujeito? Eu tenho algumas dicas que eu daria, tipo assim, nunca apareça no seu Instagram com camisa de futebol. Eu sei que você, cada dia, apareça com um time diferente, como o próprio presidente Jair Bolsonaro. Tem um dia que está com a camisa do Palmeiras, do Santos, não sei, do Fluminense, do Flamengo, Vasco, assim por diante. Porque as pessoas pegam, né? Falam, o fulaninho com a camisa do tal time, assim. E isso é horrível para ele, né? E hoje em dia, tudo é público, não tem como você esconder mais nada. Mas... É uma análise equivocada, né? Eu acho que é uma análise um pouco equivocada. Por que isso? Ninguém vai para o esporte se não for um simpatizante desse esporte. É verdade. Dizer que eu sou neutro, história. Uhum. Todo árbitro tem um time, todo comentarista tem um time. Tem, é verdade. O presidente da FERJ tem um time. Eu digo para todo mundo. Fui presidente de Bangu 2 vezes, então sou banguense. Você sabe que eu sou nascido criado em Realengo e você é nascido criado em Bangu, né? Quer dizer, então, todos têm um time. E esse fato de dizer, ele é simpático, ele foi a vida inteira. Né? Até ele se formar árbitro, ele torceu por um time. Como é que agora não torço mais? Pronto. Não existe, né? Eu fui sócio do Bangu Atlético Clube, viu? Fui sócio do Bangu. A gente pulava carnaval no Bangu quando era garoto. Cheguei a ver aquelas figuras emblemáticas do Bangu, conheci ao vivo nos bailes de carnaval. Eu era levado lá pelas minhas primas mais velhas. Então, assim, a gente curtia muito essa questão do carnaval. Foi uma época que não tinha carnaval de rua. Sim. Né? Isso, estou falando isso anos 80, mais ou menos. Tinha o carnaval do clube, a rua era muito ruim, e hoje voltou a ter mais carnaval na rua, e menos carnaval do clube praticamente morreu. Pararam um pouco. Mas então, esse árbitro aí que eu te falei, no Rio de Janeiro, o árbitro ele é bem preparado. Eu posso afirmar. Não sabia disso, sabia? Que ele é bem preparado. Puxa, que legal saber disso assim. Eu pensava que assim, cada um cuidasse de si, da sua própria saúde. Assim, Eles se reúnem em algum lugar? Se reúnem. Na própria FERJ ou não? Na FERJ, sim. E em situações de árbitro concentra, gota de futebol, jogos importantes, ele tem concentração. E concentra onde? Pago pelo hotel? Pela FERJ. Não sabia disso. Sim. Sabia disso. Eles fazem pré-temporada, que nem atleta.
Sabia disso. Durante um período. E aí, você 15 sabia dias. disso? Manda para cá para o nosso podcast se você sabia disso. Eu acho que você não sabia disso, também não. Não, ninguém sabe. Todo mundo pensa que é hábito assim, vem cá. Mas o quê? Parece lá sábado e tem um jogo aí, você apita. Que tal? Tá Ó, diferente. a roupa tem que ser preta ou amarela. Não é assim. É uma profissão. Né? Efetivamente, é uma profissão. Para a gente encerrar nosso podcast, né, o Amigovski, que você está estreando aqui no nosso bate-papo, eu queria que você fizesse as considerações finais. Queria muito te agradecer a tua presença, foi bastante elucidador para a gente. As minhas considerações finais, Migovski, eu tenho que dizer a todos aí, né, a todos, que é uma satisfação que eu tenho, não só de vir aqui ao seu programa, vamos dizer assim, como tê-lo como membro do Comitê Científico da Federação de Futebol nomeado do pelo Rio de presidente. Janeiro, com muita honra. Muito prazer estar contigo. E os critérios, a barreira sanitária por conta do Covid que nós temos lá na federação e que isso impediu, ao longo de toda a pandemia, um surto, né? Não houve isso, e você teve uma contribuição extremamente importante. Obrigado. Até hoje ainda está em vigor aquela declaração de autodeclaração de bem-estar. Autodeclaração de bem-estar. É bem legal isso. Para qualquer um que chegue lá. Isso graças aí. Obrigado. E por isso é que eu reitero aqui a importância de um médico no parlamento. Sim, eu também para acho ser uma isso. voz, pelo menos para que tenha capacidade ou a condição de fazer os demais entenderem alguma coisa e melhorar aí a sua porosidade às ideias. É isso aí. Muito obrigado mais uma vez. Para a gente finalizar o nosso podcast, lembrar que a gente está, né, periodicamente aqui na TV C e que vocês podem dar sugestões para a gente de temas. É um prazer enorme poder acatar e trazer pessoas que venham trazer conhecimento atualizado, embasado, para que vocês tenham cada vez mais informação de elevada qualidade. Tá bom? Fique aqui, fique bem e fique com a gente. Até um próximo encontro com vocês.